Eu pedi ao João, João Pontes. Eu pedi ao João Pontes, da igreja que se reúne em Oiã, para vir aqui antes do Daniel tomar a palavra para pregar, e pedi também aqui ao Fernando Cardoso, também para ambos. Eu vou fazer perguntas muito rapidamente e eles depois vão dizer. Ele vai ter 1 minuto, ele vai ter 2 ou 3 minutos. É só porque ele é mais antigo. É crente há mais tempo, este é crente há menos tempo, mas muito rapidamente é assim. Eu vou pedir aqui ao João, para vocês poderem enquadrar o João. O João converteu-se há pouco tempo. Há quanto tempo? Cerca de 1 ano. Há cerca de 1 ano, chega mais para aqui. Há cerca de 1 ano que o João se converteu. O João vive em Coimbra. Vive em Coimbra. Vivia num lar que, em relação ao Evangelho... Era um lar católico, portanto, quanto ao Evangelho, a questão é a seguinte: eles criam em determinadas coisas que eu agora vejo que não são bem assim. João, eu sei que tu já te formaste em Coimbra. Te formaste em? Formei-me em Engenharia do Ambiente. Engenharia do Ambiente. Sei que uma das tuas grandes paixões, até fruto da tua formação, é a matemática, certo? Que é uma ciência exata. Como é que um indivíduo com uma ciência exata se converteu? Uma questão de lógica entre poder passar a ínfima parte que vivemos aqui na Terra, que é ínfima em relação a toda a vida eterna, podê-la passar com glória dos homens, podê-la passar usufruindo de bens materiais, coisas terrenas, sabendo que depois, quando me perguntassem, então e quando morreres? Epá, não sei. Podia saber falar de tudo, mas não sabia responder à simples questão, então e quando morreres? E pior que isso, será que isso me preocupava na realidade? Porque se isso me preocupasse, eu tinha procurado há mais tempo, eu tinha estudado. Portanto, eu acho que para uma pessoa que gosta de matemática e que pensa, tem um raciocínio mais lógico, a questão é a seguinte: nós queremos pensar no futuro e queremos salvaguardar a vida eterna com tudo o que isso tem de bom e com uma entidade que tudo fez por nós e tudo faz por nós, o Senhor, que é amor, que é, também é justiça, mas que acima de tudo é amor e que nos mostra tudo o que é bom. Será que isso de facto não vale a pena? Ou queremos continuar a viver as coisas terrenas, ainda por cima sabendo que isso nada vale e que elas vão acabar por ser perdidas, se calhar mais rápido do que foram adquiridas, e vamos acabar na miséria física, na miséria espiritual. Será que não vale a pena acabar na miséria física? Iremos acabar na mesma, mas será que não vale a pena acabar rico espiritualmente? João, crendo no Senhor. Obrigado pelo teu testemunho. Uma próxima vez vou-te dar mais tempo, mas temos que ser mesmo economicistas, e já foi precioso o teu testemunho, e dou graças a Deus pelo teu testemunho. Ficas aqui ainda, espera só um bocadinho. Fernando. O Fernando converteu-se ao Senhor Jesus Cristo há muito mais tempo. O Fernando não se converteu há 1 ano. O Fernando converteu-se quando eu me converti, na mesma época. Diz, Fernando, há quanto tempo? 30 e muitos, não sei. Como o Zé de Carvalho também, já a minha memória é feia. 30 e muitos, não sei, quase 40 talvez. Eu tinha casado há 1 ano, casei em 78, 79, por 80, por aí. Ok. Quando nos casamos, 80 e 26. 35 anos. 35, 36. Muito bem. Assim. Fernando, eu dou-te agora 2 ou 3 minutos para tu dizeres, conforme o senhor tínhamos combinado, dizer alguma coisa a estas pessoas que estão aqui e querem ouvir o que tu tens a dizer de alguém que se converteu há 35 anos. A última vez tirei lugar ao Amadeu. Primeiro gostava de dizer que sempre que nos reunimos não é para ouvir uma grande mensagem, é para ouvir a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus, como eu costumo dizer, pode ser curta. Pode ser espera, avança, não faças, faz, etc. Podemos dar muitas palavras. A mensagem de Deus é isto. Às vezes ouvimos que grande mensagem. Na palavra de Deus temos um grande Salvador e temos a mensagem de Deus. A pergunta é o que é que fazemos com ela quando a ouvimos? Ontem eu falava com uma Mafalda, dei-lhe 2 beijos, desejei-lhe felicidades, como é óbvio, não é? Como é costume, e disse-lhe
que o casamento é uma coisa séria. É um contrato. E disse-lhe, é um negócio. Um contrato é um negócio que se faz entre duas pessoas. Não é? Sabem todos isso. Quando compramos casa, fazemos negócio com o banco, ou quando fazemos depósitos, etc. Eu estou muito preocupado, irmãos, é isto que eu queria deixar. Estou muito preocupado como nós estamos a negociar o tempo que Deus nos dá. Eu vejo jovens a gastar tempo aéreamente, sem sabedoria. E isto porquê? Porque o mundo, meus irmãos, oferece muitas coisas. A tecnologia é muito boa, eu tenho dito ao Daniel, ele sabe, mas a tecnologia rouba-nos muito tempo. Então tivemos cuidado. O nosso Deus, o Senhor Jesus, um dia disse, negociai até que eu venha. E é isto que o jovem precisa de saber, negociar. E ele ali não está a se referir a negócios desta vida. Comprar e vender. É os dons. É o tempo. É a nossa vida, como é que nós a gastamos. E eu disse que me preocupo muito porque eu vejo isto na igreja onde me reúno. Eu vejo que os jovens ao domingo às vezes não estão. E sabem porque é que não estão? Porque negociam o tempo mal. É lícito até saírem e dar uma volta com os amigos. Mas não é correto é andarem até às 3, 4, 5 da manhã e no outro dia não estarem no culto. Isto, irmãos, é negociar mal. E é isto que Deus quer que nós façamos. Negociai até que venha, disse o Senhor. Precisamos ser sábios neste campo. O Senhor Jesus era pequenino, tinha 12 anos. E um dia disse, como bem que eu trato dos negócios do meu pai. Era um jovenzinho ainda. Eu, se estivesse aqui a hora, eu ia-vos mostrar homens de Deus que fizeram péssimos negócios. A palavra de Deus fala de bons negociantes, fala de maus negociantes. Fala daqueles que foram sábios. O apóstolo Paulo diz que nós devemos remir o tempo. Este campo, saber usar o tempo com sabedoria, remi-lo. A palavra de Deus mostra que também o Senhor Jesus é um negociante por excelência. E só para resumir, a palavra de Deus diz que mostra homens que fizeram péssimos negócios, que nós também podemos fazer. Olha, uns venderam a sua primogenitura por um manjar. Outros venderam a verdade de Deus. Outros venderam o Senhor. Outros venderam um irmão. E eu podia usar muitas frases aqui para vos mostrar que há muita forma de negociar mal. Negócios terríveis. O apóstolo Paulo diz que o melhor negócio que podemos fazer nesta vida é este. Tenho por perto de todas as coisas para que possa ganhar a Cristo. Esta é uma frase extraordinária, irmãos. E termino aqui, senão o Daniel depois não tem tempo. A última vez que falei, como eu disse, tirei lugar ao Amadeu. E eu não quero isso. Só para dizer isto, a última vez que estive aqui, é muito bom estar aqui, ter comunhão convosco, com bom e com suave, não é? É que os irmãos tenham comunhão, estejam em união. E a última vez que estive aqui, vou-vos dizer o que é que me disseram, só para vos deixar consolados. Como sabem, eu trabalho por minha conta e tinha empregados na altura, ainda tenho. Mas naquele tempo, eu cheguei ao trabalho na segunda-feira e houve um que disse assim, ele não é o mesmo, ele é bem diferente. Bem, para melhor. Que eu sou muito exigente no trabalho. E eles notaram que eu ia diferente. Que eu ia cheio. Eu ia cheio daqui. E aqueles dias andei cheio. Eu digo isto na presença de Deus. Porque isto é real. Irmãos, que o Senhor nos ajude, e jovens em particular, cuidado. Porque há um inimigo muito grande que
é um grande negociante, que é Satanás. E ele tentou negociar com o Senhor. Darei-te tudo, se tu fizeres, etc. Mas lembremos-nos que o nosso Deus é o negociante por excelência. A palavra de Deus diz que ele é aquele, é chamado mercador, é aquele que vendeu tudo o que tinha para comprar uma pérola de grande valor. Eu costumo usar esta frase que esta pérola de grande valor somos nós, a Igreja. Fomos comprados por bom preço, preço mais elevado. E só para terminar, uma alma, gosto muito de pensar nisto, vale mais que todo o ouro do mundo. Contem as almas que estão aqui e vejam o valor que está aqui. Daniel, faz favor. Vamos agora ouvir a palavra de Deus através do ministério do nosso irmão Daniel. Foi bom até agora. E podia continuar. Porque tivemos um ministério duplo, vai ser triplo neste momento. Força, Daniel. Muito bom dia a todos. Infelizmente há muitos que negociam mal e tenho pena porque, apesar desta casa estar cheia e alegra-nos, certamente os irmãos com mais tempo aqui neste trabalho têm pena de ver partir, pelas piores razões, aqueles que negociaram mal. E eu estava a falar-vos hoje de negociar mal e abandonaram os caminhos de Deus, abandonaram a comunhão com a Igreja, a comunhão com os crentes. E eu gostava de alertar-vos para isso e tentar apresentar uma possível solução para este problema que, infelizmente, tanto tem afetado as igrejas, que é a perda dos membros nas igrejas. E o que eu quero que aconteça é que cada um de vocês que aqui está assuma o seguinte compromisso: isso comigo não vai acontecer. Eu não vou ser mais um da estatística, daqueles que, frequentadores de igreja, que desapareceram. E certamente poderíamos começar a fazer uma lista e irmos ficar estarrecidos com as dezenas ou se calhar centenas de pessoas que já aqui passaram e a gente agora não sabe onde é que eles estão. Só o Senhor sabe. Só eles saberão se são salvos e Deus sabe, certamente. E nós ficamos naquela dúvida: onde é que eles estão? Será que Deus lhes diz alguma coisa? Ou será que já lhes é mais ou menos indiferente? Infelizmente eu tenho exemplos na minha família, também assim. E eu quero dar-vos a solução. A solução é uma palavra, e eu vou pedir desculpa a alguns que já me ouviram falar disto 2 ou 3 vezes. Estou a sorrir para ali, para o João e para a Susana. É compromisso. Infelizmente nós vivemos num mundo em que as pessoas têm receio de fazer compromissos. Ontem fui a um casamento e fico contente porque aqueles jovens decidiram assumir um compromisso. E eu procurei fazer-lhes ver que o compromisso é sério. É algo de sério. Mas hoje em dia, sabem o que é que as pessoas fazem? Outrora, no tempo dos meus pais e no meu tempo, o que se fazia era casar e comprar casa. Não era? Hoje em dia o que se faz? Junta-se e arrenda-se casa. Ou seja, nem há compromisso de casamento, nem há compromisso de comprar casa. Tudo é descartável. Enquanto servir, serviu. Quando deixar de servir, parte-se para outra situação. Infelizmente, a palavra de Deus já nos fala, vou só citar, de que os homens incrédulos são infiéis nos contratos. Já não se pode confiar em ninguém. Longe vão os tempos em que nós podíamos confiar na palavra que alguém dava. A palavra das pessoas valia muito. Hoje em dia, precisamos é ter tudo por escrito, porque senão não podemos ter a certeza de que é assim. Já dizia o salmista em Salmos 12:1: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos
os fiéis entre os filhos dos homens. Eu falo por mim, eu procuro assumir os compromissos, cumprir os compromissos que assumo, por vezes com perda pessoal, nem sempre os consigo cumprir, infelizmente, mas procuro fazê-lo. Eu vou querer falar de 3 compromissos que nós temos de assumir. Cada um de vocês deve dizer, eu quero assumir esse compromisso. Um compromisso triplo. Com Deus, com a Igreja e com os crentes. Porque se assim for, posso garantir-vos, se vocês assumirem esse compromisso e o cumprirem, se o Senhor não vier antes e se a morte não vos levar, vocês estarão aqui. Estarão nos caminhos do Senhor, estarão a servi-lo, não só na Igreja, mas também onde quer que estejam. E a ser o bom cheiro de Cristo onde quer que estejam. Gostava então de contar-vos uma história que tive a ocasião de contar ontem, que eu gosto muito, e depois vamos já passar a uma história bíblica muito importante sobre o compromisso. Porque hoje em dia as pessoas estão descomprometidas de tudo, mas continuam a usar uma palavra muito importante e que não a praticam, que é a palavra amor. Quase toda a gente que aqui está, penso eu, já terá dito a alguém que a ama. Um marido, um namorado, um filho, um pai. Mas será que verdadeiramente amam? Será que eu amo verdadeiramente quando digo que amo? Certa vez um jovem disse à sua namorada que a amava. Eu amo, minha amada. E ela, em vez de responder, eu também te amo, meu amado, ela respondeu-lhe apenas, explica-me o que é que queres dizer com isso. Não é que estivesse a duvidar, mas a pô-la à prova. Explica-me lá, troca-me por miúdos, o que é que quer dizer com isso? E ele disse, e eu quero que vocês fixem bem isto, porque eu acho que é muito importante. Quando eu digo que te amo, eu estou a dizer que estou comprometido em fazer com que a relação que nós temos resulte. E o que eu quero perguntar a cada um de vocês, e a mim em primeiro lugar, é se estamos verdadeiramente... Quando dizemos ao Senhor que o amamos, como nós lemos logo no Salmo 116, amo ao Senhor, não é? E lá mais à frente ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Ou seja, eu quando digo que amo ao Senhor, não é só dizer... O que é que querem dizer com eu amo ao Senhor? Estão dispostos a fazer com que a relação que têm com Ele resulte? Olha que da parte dele ele tratou disso e muito bem. Deus tratou de fazer com que a relação que nós temos com Ele resulte. Ele providenciou uma salvação que nada nem ninguém a pode tirar. Nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso pensemos bem. Quando eu digo que amo alguém, quando Deus diz que nos ama, Deus não diz apenas que nos ama. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Não disse apenas, eu amo-vos muito ao mundo, eu amo-vos. Não, Ele mostrou. E mostrou que estava verdadeiramente comprometido em fazer com que a relação com o homem resultasse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz a Bíblia em João 3,16. E diz também em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para connosco. Em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, isto de amor, pesem bem as vossas palavras. Eu, se calhar, não peso tanto quanto devia pesar as minhas palavras quando digo que amo a minha mulher ou o meu filho. Mas pensemos bem, estou verdadeiramente empenhado em fazer com que a nossa relação resulte? Poucos estão. Poucos estão. Já vi casos de pessoas que dizem, são apanhados a trair a sua esposa ou o seu marido e dizem, mas eu amo-te muito. Nota-se. Quem ama, aposta na relação que tem. O que normalmente se confunde com o amor é um certo gostar de estar com alguém. Achar-lhe graça. Só que depois a rotina instala-se. E já achei mais piada a isto. Felizmente as relações caem nesta rotina, num certo hábito. Chegamos ao ponto em que somos capazes de pensar, e às vezes até há quem o diga, que já achou mais graça a isto. Eu pergunto-vos,
Já acharam mais piada, desculpem lá a expressão, já acharam mais piada a vossa relação com Deus? Já investiram mais? Já estiveram mais dispostos a investir na vossa relação com Deus do que agora? Deus continua sempre ali a mostrar o seu amor para connosco. Eu queria então dizer ainda mais umas coisas antes de avançar. Qualquer relação, costumo dizer isto em relação ao casamento, uma relação de compromisso. Mas isto pode ser aplicado em qualquer relação com Deus, com os crentes, com a igreja. Pode ser aplicado também. Há um provérbio que diz que o casamento é como um pote de mel, no qual cada um deve pôr mais mel, ou estar disposto a pôr mais mel no pote do que aquele que tira. Porque o problema nas relações, isto de quem diz casamento podemos extrapolar isto para outro tipo de relações. O problema nos casamentos é que há ali um pote de mel cheinho, quando começa. Só depois cada um vai tirando, não está disposto a investir na relação como deveria ser, e depois o pote acaba-se o mel, acaba-se a relação e parte-se para outra, que depois está condenada ao fracasso, tal como estava aquela primeira. Porquê? Porque não há investimento. Mas Deus, em relação a nós, tratou de encher o pote de mel até cima. Deus providenciou uma salvação perfeita, completa. Nada há que possa quebrar o relacionamento que os seus filhos têm com Ele. E agora eu queria perguntar àqueles que ainda não têm este relacionamento com Ele, estão à espera de quê? O relacionamento de alguém que ama incondicionalmente. Não está à espera do que é que tu vais fazer para merecer o amor dele. O amor dele já está à tua disposição. Ele providenciou tudo. Enviou o seu filho ao mundo para morrer no lugar de cada um de nós. E agora é só nós aceitarmos. Portanto, eu queria falar então destes 3 compromissos. Com o Senhor, com a Igreja e com os crentes. Mas ainda antes disso quero falar-vos de um compromisso muito belo. Que a Bíblia nos fala de alguém, de 2 homens que se amavam muito. E alguém pode achar um bocado estranho. 2 homens que se amam muito. Isto parece-me um bocado estranho. Infelizmente, o mundo deturpa. Mas eu vou ler convosco em 1º livro de Samuel 20... uma história de um verdadeiro compromisso. 2 homens que se amavam. 1º livro de Samuel 20. Eu vou ler rapidamente. 20:11. Jonatas e David. Então disse Jonatas a David: vem, saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a David: o Senhor Deus de Israel, sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois da manhã, e eis que houver coisa favorável para David, e eu então não enviar a ti e não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se eu prover a meu pai fazer-te mal, também eu te farei saber, e te deixa partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de David. Assim fez Jonatas aliança com David, dizendo: o Senhor requeira da mão dos inimigos de David. E Jonatas fez jurar a David de novo, porque o amava com todo o amor da sua alma. Estes 2 homens amavam-se, Jonatas e David. Só que o problema é que o pai de Jonatas, o rei Saul, queria matar a David. Então eles fizeram aqui um pacto de que se algum mal acontecesse a algum deles, eles iam cuidar da família do outro. Ou seja, havia aqui um verdadeiro compromisso entre eles. Não era só, olha, és o meu grande amigo, mas olha, chegando a hora da dificuldade, já não podias contar comigo. Os amigos são para as ocasiões, não é? E então, o que é que acontece? Eles assumiram um compromisso, um com o outro, em como fariam bem ao outro e à sua descendência. E vemos como David, depois da morte de Jonatas, porque Jonatas morreu primeiro, ele cumpriu.
E porquê? Porque ele era um homem de palavra, tinha assumido um compromisso e ele amava a Jonatas. Ele estava verdadeiro, e quando eu digo amava, vou traduzir isto por estava verdadeiramente empenhado em que a relação que eles tinham resultasse, mesmo depois da morte dele. Ele era um homem que amava. Ele diz mesmo: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Lemos isto em 2 livro de Samuel 1:26. Para os incrédulos, eles olham para isto e dizem: olha, eles eram homossexuais. Só que eles desconhecem o verdadeiro amor. Desconhecem que pode haver um amor entre um homem e outro homem, como este amor de Jonatas e David. Eles eram homens que se amavam verdadeiramente e que estavam verdadeiramente empenhados em fazer com que a relação que tinham resultasse. E nós vemos que Jonatas, e não vamos ler isso, mas ainda neste capítulo 20, vemos que no versículo 33, depois de Jonatas tentar defender David perante o seu pai, quase que morria. Porquê? Porque amava a David. Assim, Saul atirou-lhe com a lança para o ferir, assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha terminado de matar a David. Vemos também como David amava a Jonatas, da forma como ele lamentou a sua morte. No capítulo 1 do 2º livro de Samuel. Ele lamentou a sua morte. Tem aqui as suas palavras de pranto. Lemos também no capítulo 9 do 2º livro de Samuel, em como ele fez bem à descendência de Jonatas, a Mefibosete. Um homem que tinha ficado coxo e que, se não fosse David a cuidar dele, era um desgraçado que para ali andava. Por isso, não me venham falar de amor homossexual entre David e Jonatas. Isto sim é um amor verdadeiro, um verdadeiro compromisso entre dois homens. Porquê? Porque eles estavam verdadeiramente empenhados, um com o outro, em fazer com que esta relação que tinham resultasse. Então, depois vemos este exemplo de David e Jonatas. Queria pensar agora o nosso compromisso para com Deus. Será que nós verdadeiramente amamos a Deus? Estamos verdadeiramente comprometidos com Ele? Deus diz, e vamos lá, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias diz, no capítulo 1, versículo 2, é Deus a dizer: eu vos amei, diz o Senhor. Ou seja, Deus nos tem amado. E a resposta qual é? Em que nos amaste. Meus irmãos e amigos, que Deus nos livre desta atitude. Deus a derramar o seu amor para connosco. Porque assim, os incrédulos duvidarem do amor de Deus e dizerem: o que Deus ama? Não brinquem comigo. Isso, o incrédulo dizer isso, Deus o julgará. Mas um filho de Deus responder: em que nos amaste? E Deus depois mostra-lhes como tem, ao longo dos tempos, tinha preservado a nação de Israel de várias situações, apesar de os ter castigado para o seu próprio bem. Deus tinha mostrado o seu amor para com eles, porque ele até fala aqui: não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. E depois nós percebemos que Deus mostra ali a diferença de tratamento entre Israel e os outros povos, em como Deus preservou a nação de Israel. Nós temos em Deus, eu vou usar uma expressão que vou explicar, nós temos em Deus o amante perfeito, a pessoa que ama de uma forma perfeita. E é pena como o mundo deturpa a palavra amante para algo negativo, mas Deus é o amante por excelência. E, infelizmente, do outro lado, tem em nós, ou pode ter em nós, alguém que não compreende o seu amor, que rejeita o seu amor, que acha que está mal servido com o seu amor.
Será que nós não somos parecidos com esta nação de Israel? Que não gostava do amor de Deus? Vou dizer que era um amor, passa a expressão, é um amor que aleija. Porque de facto era um amor que de vez em quando Deus tinha de castigar. Irmãos, chegava por vezes a atitude que eles tinham para com Deus, de falta de compromisso para com Deus, chegava a este ponto. Versículo 7 de Malaquias 1. A mesa do Senhor é desprezível. Irmãos, eu não quero ser indelicado com o que vou dizer. E se calhar sou a pessoa com menos autoridade para o falar. E eu sei porquê, mas vou dizê-lo. Será que para algum de nós a mesa do Senhor é desprezível? Como eu ficaria contente se dos que aqui estão agora todos pudessem estar mais cedo, uma hora mais cedo. A mesa do Senhor, a comunhão com os crentes, o lembrar, recordar a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é tão preciosa. Não vou dizer que é isso que mede a nossa espiritualidade, mas creio que será também um sintoma de se realmente amamos ao Senhor. A mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8. Ele diz que os israelitas ofereciam animais cegos, coxos, em sacrifício. E Deus dizia, tem de ser perfeito. E será que nós fazemos o mesmo? Oferecemos o pior? Damos o melhor dos nossos anos de vida a outros senhores que não o nosso Senhor? Porque, ainda hoje tivemos vários irmãos que se queixam da sua falta de memória, não é? Eu também começo a sentir algumas capacidades a irem-se. Será que estamos a aproveitar os nossos melhores anos de maior frescura mental para o Senhor? Eu na quarta-feira não falei, mas acerca da excelência do conhecimento de Cristo fiz várias perguntas. Se o conheces, a Cristo? Que Cristo é que queres conhecer? Como é que o queres conhecer? Fiz várias questões. Mas agora quero perguntar também, quando é que queres conhecer mais de Cristo? É agora. Não é esperar para quando tu fores mais velho. Aí é que vou aplicar. Ora, vai chegar a altura em que se calhar já não a tua capacidade de raciocínio já não está tão boa como esteve antes. Por isso, aproveita o melhor dos teus anos para o Senhor. Porque estes aqui ofereciam. Por quando trazeis animal cego para o sacrificar-se, não faz mal. E é tão triste ouvir jovens a dizer, mas que mal tem isso? Eles também achavam que não tinha mal nenhum. Quando ofereces o coxo ou o enfermo, também não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá alegrado em ti. Tenta oferecer bens de segunda qualidade ao teu patrão, ao teu chefe, ao teu professor, ou quem quer que seja. Achas que ele vai aceitar? Mas para Deus serve. Às vezes há aquela expressão, é para o Senhor. Cuidado. Muito cuidado. Versículo 13. Que canseira. Será que também já estamos cansados da nossa relação com Deus? Já achamos mais piada a nossa relação com Deus? Ainda arde em nós a chama do início da nossa relação com Deus ou entramos na rotina que tanta erosão provoca nas relações? Se nós queremos que uma relação resulte, temos de a alimentar. Será que nós falamos com Deus? Um casal que não fala, não vai ter muitas discussões, mas também não vai ter grande resultado. Será que falamos com o nosso Deus? Deixamos que Ele nos fale? Preocupamos-nos em saber o que é que Ele quer? Falamos dele? Falamos dele aos outros? Ou pelo contrário,
mantemos a relação apenas por causa daquilo que os outros poderão dizer. Há pessoas que às vezes mantêm uma relação de casamento ou outra só por causa do que os outros podem dizer. E tu, será que estás aqui apenas a manter as aparências? Por causa do que os outros podem dizer, o que é que o meu pai vai dizer se eu deixar de ir à igreja? Se eu deixar de me assumir como, de me identificar como crente? Cuidado. Será que nós chegamos ao ponto ridículo, absolutamente absurdo, de nos envergonharmos do Evangelho de Cristo? Paulo dizia em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de salvação para todo aquele que crê. Vamos envergonhar da mensagem mais gloriosa que o mundo já conheceu? Sinceramente, não sei bem em que é que às vezes eu penso. O que é que às vezes pensamos. Pensemos bem como é que vai a nossa relação com Deus. Da parte dele sabemos que nunca falha. Agora, pode acontecer de nós não estarmos a desfrutar do seu amor e da relação que temos com Ele, que é uma relação perfeita da parte dele. E tudo o resto vai resultar daqui. Eu vou falar agora, porque se correr bem a nossa relação com Deus, tudo o resto vai correr bem. Ou deverá correr melhor. Com a igreja, vamos ler rapidamente, eu não vou demorar muito mais tempo. 1 Coríntios 12:12. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Será que nós temos consciência, temos noção de que somos membros de um corpo? E como membros de um corpo, somos importantes para que a igreja funcione? Ou sentimos, hoje, eles estão bem sem mim. Eu não sou assim tão importante quanto isso. Porque assim, se deixares de dizer estou presente, estou aqui para o que for preciso, se calhar depois o corpo adapta-se. Por exemplo, se nós perdermos um membro, o nosso corpo acaba por se adaptar. Eu conheço uma pessoa que não tem aqui o polegar. Nosso irmão Hermínio não tem aqui o polegar. O que é que ele faz? Tem de ajustar a sua vida a não ter o polegar. E a igreja também se vai ajustar sem ti. Mas vai sofrer. Quando o membro sofre, todos padecem. Somos apenas... há uma expressão inglesa que soa melhor do que a portuguesa, mas que é o church goers. Pessoas que vão à igreja. Frequentadores de igreja. És apenas um frequentador de igreja ou és um membro ativo? O que é que fazes na igreja? Vens, sentas-te, vais-te embora? Cumprimentas as pessoas? Ou procuras realmente envolver-te na igreja? E uma outra pergunta que também queria fazer a cada um de vocês. Eu passei por uma situação um pouco delicada, mas Deus é a minha testemunha e sabe que eu fiz tudo por tudo em relação a essa situação. Pensa comigo. Se a continuidade do trabalho de Deus aqui na Quinta do Conde dependesse de mim, ia continuar? Comprometam-se com o seguinte: no que depender de mim, o testemunho de Deus aqui nesta localidade continua. Não só aqui em termos de igreja, mas também no meu testemunho no dia a dia. Em relação aos crentes, será que amamos os nossos irmãos? Estamos comprometidos com eles? Preocupamos em saber as suas dificuldades? Eu noto aqui que isso acontece. Quase todas as quartas-feiras os irmãos falam: vamos orar por fulano, por fulano. Ou seja, isso também é importante, para que as pessoas se sintam, eu faço parte desta comunidade, deste corpo. Não sou apenas, se eu faltar, ninguém vai dar para mim. Mas também não experimentem isso de vou faltar, olha, ninguém me diz nada. Vem! Depois há aqui culpas de parte a parte, quando alguém deixa de vir à igreja, porque a pessoa deixa de vir, depois se calhar às vezes não há o devida diligência por parte dos membros da igreja, mas não façam essa experiência. Continuem a vir
procurem acarinhar os crentes que aqui estão. Certamente eles vos irão acarinhar. E se houver algum problema, falem. Porque nas relações tem de se falar. Estamos verdadeiramente comprometidos a fazer com que o nosso relacionamento com os nossos irmãos funcione. Paulo estava. O apóstolo Paulo em Romanos 1. Romanos 1. Primeiramente, versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Isto eu já li na quarta-feira. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. E por aí fora. Ele desejava ver os irmãos. Queria estar com os crentes. E se o nosso desejo é outra coisa que não estar com os crentes, estar com aqueles que partilham da nossa fé, com aqueles com quem vamos estar por toda a eternidade, se calhar algo de estranho connosco. E é interessante que Paulo diz aqui, porque Deus é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Às vezes é fácil dizer, olha, estou a orar por vocês. E até há uma história que se conta de alguém que está num culto, estavam a cantar um cântico que dizia, irmão, estou a orar por ti. E depois de cantarem o cântico, quem estava a apresentar, a dirigir o culto, perguntou um irmão, meu irmão, está a orar por quem? Eu disse, não, eu só estou a cantar. Só estava a cantar. E será que nós somos dessas tipo de pessoas que apenas dizemos de boca? O apóstolo João diz, amemos não só de palavra, mas em obra e em verdade. Mas Paulo, quando dizia que orava pelos crentes, eu não tenho dúvida do que fazia. Ora, reparem, não vamos ler. Mas em Romanos 16, nós vemos Paulo a citar por nome dezenas de pessoas. Não é difícil de acreditar que ele orasse por elas todas. Aqui nomes que são... Não recomendo a maior parte dos nomes a quem quiser dar um nome ao filho, porque não, acho que há listas melhores do que esta, mas tem muitas pessoas aqui que certamente ele amava, e tanto amava que orava por elas. Ao orar pelos nossos irmãos, vamos certamente, a nossa relação com eles vai ser fortalecida, a nossa relação com Deus vai ser fortalecida. Queria só terminar com dois pensamentos rápidos. Há uma expressão, um ditado que se diz: um amigo é aquele que nos pergunta como é que estamos e espera por ouvir a resposta. Porque por vezes acontece, já me aconteceu, de perguntar, então, está tudo bem, não está? Ou está tudo, coisas assim do género. E se calhar a pessoa que nos está a querer ouvir, com quem nós estamos a falar, se calhar até tem algum problema que quer falar. Porque, se calhar às vezes acontece, então está tudo bem, e quando a pessoa vai abrir a boca, nós entretanto já cumprimentamos 2 ou 3 pessoas. Isto não pode ser assim. Temos realmente empenhar-nos a fazer com que a relação que temos com os nossos irmãos resulte. E quando surgem problemas entre os irmãos, que surgem, estamos dispostos, estamos empenhados em fazer com que haja um reatar na nossa relação com eles? Ou dizemos, olha, ele falhou, esqueci. Para mim morreu. Não é por estar aqui, mas eu posso dizer que o meu sogro, o Fernando, eu até já lhe tenho dito às vezes, se fôssemos a ver, tu tinhas razões de sobra para te dares mal com dezenas de crentes que lhe fizeram mal, que não foram honestos com ele, que foram deliberadamente maus com ele. Mas ele continua a fazer um esforço verdadeiro, mais do que eu estou disposto a fazer, tenho de admitir,
para fazer com que a relação resulte. Por isso, irmãos e amigos, primeiro, relação com Deus. Como é que está a nossa relação com Deus? Primeiro, temos uma relação com Deus? Primeiro, temos uma relação com Deus. Porque não vale a pena falar de relação com a igreja. Podemos tentar ter uma relação com a igreja e com os crentes, mas não vamos ter uma relação verdadeira se não tivermos primeiro com Deus. Por isso, primeiro, aceitar este amor deste amante perfeito. E depois de termos esta relação com Deus, investir verdadeiramente. Passa a expressão, apostar as fichas todas na excelência do conhecimento de Cristo, como estamos a estudar à quarta-feira. E comprometermos com a igreja, comprometermos com os crentes. Eu vou dizer só uma coisa, vocês sabem, eu sei que por vezes não é fácil vir aqui à quarta-feira. Eu noto, quem vem à quarta-feira nota que estão menos pessoas, mas eu assumi um compromisso também. Desde dia 17 de setembro, que aqui vim a primeira vez, assumi um compromisso, não. Dê para onde der eu vou. Quarta-feira saí a correr de um jantar da escola e lá vem o Daniel para aqui. Porquê? Porque desejo ver-vos. Quantos quilómetros? 45. Hoje cheguei atrasado, estava a ponto de 25 de abril cortada e às vezes há alguns contratempos. E posso dizer que também vejo fruto daí, porque consigo trazer também a Mafalda, o Guilherme, o João também, quando pode, o Zé Luís, a Laurinda, por vezes também vem. Por isso, pensem que por vezes uma certa negligência pode afetar outros. Eu já vos contei aqui, da última vez que aqui falei, de alguém que já estava impossibilitado de ir à igreja, então foi a sua filha que estava negligente quanto à igreja, quanto aos assuntos espirituais, levou a sua mãe. E foi um restabelecimento, um rejuvenescimento espiritual naquela família. Portanto, pensem que também como uma certa negligência pode levar a prejudicar outros. Ainda ontem falava com o Carlos de alguém que andou no nosso meio que fez naufrágio na fé, um irmão do Fernando, fez naufrágio na fé, foi a mulher, ex-mulher agora, foram os filhos. Por isso, pensem bem no legado, não é? O legado. Que legado é que nós vamos deixar também, não é? Irmãos, fico por aqui. Desculpem algumas palavras mais ousadas da minha parte, mas Paulo era ousado a escrever. Mas acho que também é importante que nós pensemos bem como é que vai a nossa vida, como é que vai a nossa relação com Deus, com a igreja e com os crentes.